Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos que estão em casa vão receber esse culto. A graça de Deus seja derramada sobre você em nome de Jesus, tá bom? Eu sou Alex de Lima, servo do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, e pela graça e misericórdia do nosso Deus, eu sou pastor da sede da Igreja da Graça de Deus aqui do Vale do Paraíba, situada na cidade de São José dos Campos. O povo que você vai ver aqui durante a pregação é o povo da prosperidade, é o povo da bênção, que aqui nós temos um povo abençoado, um povo vencedor. Mas você que vai participar dessa reunião, você também é abençoado e será muito mais. Por quê? Porque Deus vai fazer coisa linda na sua vida, tá bom? Fica comigo em nome de Jesus. Os irmãos aqui da igreja estão na fé, pessoal? Quem vai tomar posse da bênção aí hoje? Bênção grande, diga glória a Deus. Que bom. Irmãos, nós estamos numa caminhada de fé. Ficamos 21 dias aqui em consagração e pedindo a Deus, e o Senhor nos deu palavras sobre fortalecimento. Algumas pessoas leem a Bíblia e veem as maravilhas que os homens de Deus faziam e pensam que eles faziam pela força deles. Não foi pela força dos braços que o Davi derrotou o Golias, amém? Nem que ele venceu o leão e venceu o urso. Eu estava até dizendo do Sansão, pessoal. Eu acho que talvez personagem na Bíblia que seja mais famoso pela força seja o Sansão. O Sansão, ele foi um milagre de Deus já desde antes do nascimento. Ele é o único personagem na Bíblia, o único no Antigo Testamento, que Deus envia um anjo para anunciar o nascimento dele para os pais. Antes dele nascer, Deus já mandou um anjo para falar com a mãe dele, com o pai dele, para dizer: olha, vocês vão ter um filho, e esse filho vai ser especial. Então, ele vai ser um nazireu de Deus. Não é nazareno, é nazireu. Nazareno é quem nasce em Nazaré. Nazireu é o homem que tem um voto de consagração a Deus. O nazireu tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Ele não podia tocar na pessoa morta, não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte e não podia cortar o cabelo durante o tempo do seu voto de nazireado. Então, vamos dizer, se eu fizesse um voto de nazireu por um ano, durante um ano não podia cortar o cabelo. No caso do Sansão, seria por toda a vida dele. Desde o ventre da mãe, ele nunca a navalha iria passar na cabeça dele, amém? Ele tinha esse voto com Deus. E o Sansão, irmãos, em alguns momentos de batalha que ele enfrentou, irmão, o Espírito de Deus veio nele com uma força violenta. A Bíblia fala lá em Juízes 14, que ele estava indo ver uma moça, que o pai e a mãe dele estavam entrando em acordo com a família, para que os dois fossem noivos e se casassem. E ele passando pelas vinhas, era uma cidade chamada Timna, no território dos filisteus. Irmão, veio um leão jovem, não era um leão velho arrebentado não, era um leão em plena força. E o bicho veio rugindo para o lado do Sansão. A Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus veio sobre ele tão possantemente, com tanta força, que ele o fendeu de alto a baixo como quem rasga um cabrito, sem ter nada na sua mão. Irmão, o Sansão matou o leão como se fosse nada. A Bíblia ainda diz que nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ou seja, o leão não conseguiu botar uma unha. Sabe, o Sansão não foi uma briga, não foi uma luta. Se você já assistiu aí filme de Hollywood, que eles gostam de fazer filme do Sansão, e mostra o leão, e aquela briga, e o Sansão rola com o leão no chão, não é desse jeito, pessoal? E o Sansão sai tudo arrebentado, mas mata o leão. Não foi desse jeito. O leão não teve a menor chance. O Sansão pegou ele, rasgou ele como se ele fosse nada. E ele chegou em casa sem um único arranhão. Por quê? Porque Deus deu essa força para ele. Passou uns dias depois, um tempo depois, alguns anos, o Sansão estava escondido numa cidade lá de Judá. Acho que é isso mesmo, me fugiu agora. E os filisteus cercaram a cidade, e o preço para não atacar a cidade era que eles entregassem o Sansão. O Sansão se rendeu: não, eu me entrego. Se entregou, deixou os filisteus amarrarem ele. E quando eles estavam saindo da cidade, a Bíblia diz que veio um exército de 1000 homens encontrar o Sansão. E eles vieram comemorando: conseguimos pegar o nosso inimigo, aquele que nos dava prejuízo. Irmão, para que eles fizeram isso?
A Bíblia diz que o mesmo Espírito de Deus veio sobre o Sansão com tanta força, com tanto poder, irmão, que aquelas cordas que estavam amarrando ele soltou como se fosse nada, parecia que estava queimado assim, ele tirou como se fosse nada, irmão. Ele pegou uma queixada de jumento, eu vou falando isso para você, vai dando uma coisa, que coisa linda, né, irmão? Ele pegou uma queixada de jumento assim, irmão, foram 1000 homens, do jeito que vinha, ele ia batendo, ia caindo de um lado, caindo do outro, ele passou igual um trator por eles. Quando ele terminou, a Bíblia diz que ele olhou para trás, um montão, 2 montões, não tiveram a menor chance. Pastor, esse Sansão era muito forte, forte era o Deus dele, forte é o Deus que está em mim e em você, e o Sansão tinha essa força, amém? Só que daí o Sansão foi brincar, irmão, com o pecado. Ele conheceu uma moça lá dos filisteus, a Dalila, se engraçou com ela e começou a brincar, irmão, com ela. E a Dalila, ela estava ali com uma missão do inimigo, a missão do diabo, era descobrir o ponto fraco do Sansão. E o Sansão gostava de brincar. Sansão, fala para mim, como é que a gente faz para te amarrar? Olha como é que o negócio é sujo, irmão. A mulher está claramente querendo derrubar ele e ele está dando risada. Como é que eu faço para te amarrar e você não conseguir se soltar mais? É só você me amarrar com uma corda nova. E quando os inimigos vinham, Sansão soltava como se fosse nada, arrebentava todo mundo, amém? Só que um dia ele contou para ela que ele tinha um voto com Deus. Não, eu tenho um voto, eu sou um nazireu. A navalha nunca passou na minha cabeça. Então no dia que o meu cabelo for cortado, eu vou ser igual qualquer homem. E realmente foi o que aconteceu. Ela fez ele dormir, imagina a cena, aquele homem dormindo com a cabeça no colo dela, amém? Ele dormiu tão profundamente que entrou um homem no quarto, ele não viu e cortou o cabelo dele. As 7 tranças a Bíblia diz que ele tinha. Foi cortado o cabelo dele, irmão. Aí a Dalila gritou, né? Os inimigos vieram e a Dalila gritou, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí é a parte da história que muita gente não sabe. O Sansão não levantou cambaleando, o que aconteceu? Não. A Bíblia diz que ele levantou e ele disse, eu vou acabar com eles igual eu fiz todas as vezes. Ele não se sentia fraco. Para ele, a força dele estava ali, amém? Amém? A força do homem estava toda nele. Só que a Bíblia diz que ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aí, irmão, que coisa horrorosa. A força do homem estava toda ali, mas Deus não era com ele. Os filisteus pegaram ele, a Bíblia diz que amarraram ele, como se ele fosse qualquer homem, ele era igual a qualquer outro. Arrancaram os olhos dele e botaram ele, irmão, no moinho para ficar rodando uma pedra. Humilharam ele, botaram ele para fazer o serviço de um animal. Depois Deus perdoou ele, é uma história para outro dia. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, aquela força não estava no homem. Talvez quando a gente fala de força, você entende que é na sua força que você vai vencer a batalha. Irmão, não é, nunca foi, nunca será na sua força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. É a força de Deus em você. Paulo falou uma coisa lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Aqui é uma resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Deus diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? Que às vezes em momentos de fraqueza física, emocional, que nós passamos, amém, irmão? Nós acabamos sendo mais fortes. Mas como, pastor? Nós somos mais fortes porque nós estamos na dependência da força de Deus. Aí, olha para o pastor, aí não é a minha força, aí é a força de Deus. Diga amém. Se eu chegar aqui, irmão, e eu quiser pregar para vocês, ministrar para vocês com a minha sabedoria, com a minha força, eu posso vir aqui e dar um show, um espetáculo, sabe? E eu fico me exibindo, não, porque eu sei isso, sei aquilo, e falo da Bíblia. E talvez você vai até olhar e falar assim, puxa, que bacana, olha, o pastor fala bonito, né? Talvez você vai ficar com isso. Só que olha para o pastor, foi a minha força. Então eu não venci leão nenhum. Eu não derrotei inimigo nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Você entra e você sai da igreja do mesmo jeito. Não mudou nada na sua vida. Agora, irmão,
Eu posso chegar aqui talvez até numa fraqueza da carne. Uma fraqueza da carne que eu digo assim, não é naquele dia que às vezes eu tô me sentindo bem, porque todos nós em algum momento nos sentimos fracos. Mas eu venho aqui totalmente dependendo de Deus. Deus, hoje é o Senhor quem vai fazer a obra. Porque eu não tenho nada para dar para esse povo. Fala com eles. Irmão, talvez Deus vai falar. Talvez eu vou estar aqui e eu vou estar sentindo, puxa, mas o culto hoje está ruim. Porque eu não estou me sentindo bem. Só que Deus está me usando para falar tudo o que você precisa ouvir. Irmão, e vou falar para você, isso acontece demais. Tem dia que a gente sai, pastor, você pode perguntar, se um dia você encontrar um pastor, você pergunta isso para ele que ele vai confirmar com você. Pastor, tem dia que ele sobe no púlpito, ele prega, quando termina o culto ele fala, o culto hoje foi uma bênção, ninguém fala nada. Sabe, ninguém, pastor. E tem dia que a gente sobe aqui no púlpito, que quando a gente desce a gente fala, meu Deus, eu não devia ter subido hoje, misericórdia, como foi ruim o culto. E todo mundo depois, pastor, obrigado, aquela palavra me ajudou. Pastor, aquele dia eu estava pensando em desistir de tudo, Deus usou o Senhor para falar comigo. E você fica assim, mas como? É porque era Deus. Amém? Teve um dia, deixa eu contar rapidinho o caso para vocês. Aqui em São José mesmo, quando eu era pastor lá no Bosque. Teve um dia, pessoal, que eu e a minha esposa, eu estava recém-casado, a gente teve uma discussãozinha, não foi briga não, pessoal. Mas a gente teve uma discussão, era um culto de segunda-feira que eu ia fazer. E eu não sei o que eu falei com ela, eu falei, vai ser desse jeito. Ela, não vai ser desse jeito. Eu não sei, coisa de recém-casado, amém, pessoal? A gente se amava demais, era um excesso de paixão ali. E hoje só melhorou, glória a Deus. Mas eu sei que ela acabou que ficou meio quieta para o canto dela, eu fiquei meio quieto para o meu canto. E daqui a pouco deu o horário de eu descer para pregar. A hora do culto. Eu cheguei e falei para ela, estou indo. Ela, beleza, tá bom. Tá certo. Fui. Desci, irmão, fiz o culto. Mas sinceramente, eu estava pregando e eu estava assim, puxa vida, eu não estou legal, eu vou pregar, mas é minha missão, vou cumprir minha missão. Amém? Acabou que ela desce, irmão. Eu vi a hora que ela desceu e sentou no meio do povo. Aí que eu falei, nossa, agora ela olhando para minha cara aqui, agora que o culto vai ser horrível, né, irmão? Passou uns dias depois, bastante tempo depois, aí já tinha essa história, já tinha ido embora. Aí eu estava preparando alguma coisa, fazendo algum trabalho, não sei, e eu fui pegar o meu notebook e eu tinha uma pasta nele onde eu gravava, não era como hoje, eu tinha uma câmerazinha digital, às vezes eu gravava alguns cultos e baixava ali para assistir depois, amém? E eu olhei lá e eu vi, reunião de segunda-feira, dia tal. Eu olhei e falei, mas que culto que é esse que eu não sei? Quando eu peguei, cliquei, abri, era aquele culto. Ela desceu com a câmera e me gravou pregando sem eu ver. Pegou assim, botou a câmera assim, apoiada assim no encosto da cadeira assim, e me filmou pregando. Eu falei, olha só, bendita. Pegou justo o dia que a gente teve, acho que para dizer assim, ó, você com a cara de pau pregando. Eu olhei e falei, misericórdia. Eu falei assim, a vontade era de já apagar e nem olhar. Sabe o que eu fiz? Eu botei, deixa eu assistir isso aí, misericórdia. Irmão, posso falar para você? No dia que eu estava pregando, o meu pensamento era, eu não devia estar pregando hoje. Quando eu comecei a ouvir a palavra, mamãe, que mensagem abençoada. Mas foi tão bom que eu quase me converti, gente. Olha, vou falar... Irmão, deixa eu falar para você. Às vezes, quando você pensa que você está fraco, aí que você vai ser forte. Porque naquela hora você não tem nada de você, vai ser tudo de Deus. Senhor, eis-me aqui, usa aqui agora, eu sou o barro na tua mão. E não é que o oleiro põe a mão e faz um vaso para a glória dele? E vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, diga amém. Gente, nós estamos falando do profeta Elias, e no último culto, vamos lá para o capítulo 19, 1 Reis 19. Eu estava falando, irmão, do que acontece com o homem quando ele está caindo, quando ele está enfraquecendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos lá. 19:1 diz, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram os profetas à espada. O Elias subiu no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal, que cada um fez um sacrifício, eles clamaram a Deus, Elias orou e Deus mandou fogo do céu, diga amém. Os profetas de Baal oraram, não aconteceu nada, mataram os profetas de Baal.
Aí Elias subiu no monte, clamou a Deus, fazia 3 anos que não chovia, Deus mandou uma chuva abundante. Mais do que isso, a Bíblia ainda diz que quando o rei Acabe subiu na carruagem dele para ir embora para Jezreel, a mão de Deus veio sobre Elias e ele correu na frente dos cavalos do rei o caminho todo. Era muito clara a presença de Deus e o poder de Deus no ministério do profeta Elias. Amém, meus irmãos? E o rei Acabe chegou em casa, encontrou a rainha Jezabel e contou tudo para ela. Só que ela estava, irmão, com o coração endurecido. E ao invés dela se render a Deus, Senhor, eu me arrependo, Baal não é Deus, o Senhor Deus o Senhor é Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. Não, ela não se converteu. Irmão, faz a sua parte. A nossa parte é pregar. Quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Diga amém. Se o Espírito Santo convenceu a pessoa do pecado, irmão, e ela não tomou a decisão na vida, a responsabilidade é dela, não é sua. Um dia alguém falou para mim: pastor, como que eu faço para convencer a minha família? Eu disse: não é você que convence. Deus não nos mandou para o mundo para convencer ninguém, irmão. Não fica brigando para ter argumento, para mudar a cabeça das pessoas, que não é esse o seu papel. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O que isso significa? Nós temos que anunciar a boa notícia. A casa está pegando fogo, todo mundo que estiver dentro dela vai morrer. Só que tem uma saída. E aí você é aquele que vai gritar: ó, a saída está aqui. Vem por aqui que você se salva. Irmão, quem levantar e for, foi salvo. Se alguém, não, eu vou ficar aqui porque eu gosto desse lugar, vai cair o telhado, vai morrer. Mas a pessoa quer ficar ali, irmão, não é sua culpa. Deus não nos mandou convencer ninguém. Deus nos mandou pregar o Evangelho, nos mandou ensinar as pessoas. Diga glória a Deus. Uma vez eu vi um pastor falando que o crente ele faz igual o despertador. Quem aqui costuma usar o despertador de manhã? Quem costuma usar o despertador? Tem um despertador aí? Cadê aquele? Cadê aquele? Não tem, porque esses dias eu estava fazendo um culto na praça, o cidadão pegou um despertador para bater na minha cabeça. Esse aqui, ó, daqui, vem cá. Verdade, o cidadão, eu estava pregando aqui na frente, aqui louvando aqui, o cidadão veio por trás de mim, aí Deus mandou um anjo que não deixou, mas ele ia pegar isso aqui e ia bater na minha cabeça. Ele ainda falou acho que ele falou que foi pro Gabriel, que ele falou: isso aqui é pior que tijolo. Depois ele veio me chorando, me pedir perdão, pessoal, que Deus falou com ele. Mas são as coisas da obra de Deus, mas isso aí a gente passa por isso todo dia. Diga glória a Deus. Volta aqui o Gabriel, o Pedro. Deixa eu mostrar o despertador pro povo. Alguém ainda tem isso aqui em casa? Quem ainda usa isso aqui? Rapaz, ainda tem uns irmãos. Vocês ainda usam ainda? Jesus amado, eu achei que isso aqui estava extinto, irmão. Isso aqui é igual o mamute, tiranossauro rex, já acabou já. A maioria hoje usa o despertador do celular. Quem usa do celular mesmo? Amém? Levanta a mão quem já usa. Então, é normal, né, pessoal? O celular da gente hoje em dia faz tudo, né, pessoal? Ele é despertador, né? Sim ou não? Tem até Bíblia hoje para muita gente ele é, né, pessoal? Limpa a casa, corre atrás de bandido, faz tudo o celular. Mas aí voltando aqui, irmão, você coloca o despertador, você coloca lá 6 horas. Quando for 6 horas, o que é que o despertador vai fazer? Ele vai despertar, ele vai dar um toque avisando você, hora de ler. Aí ele pega você, te põe sentado na cama, né? Sim ou não? Leva você na cozinha, passa um café, toma um café aqui. Ele faz isso? Bota você debaixo do chuveiro, toma um banho. Ele faz isso, irmão? Ele só te avisa, chegou, quem levanta é você. E já aconteceu com você de você não levantar? Já? Quem já aconteceu? Ih, coisa boa, né, irmão? Não, mais 5 minutos lá. Só mais um pouquinho, mãe. Você já não mora com sua mãe há 40 anos, né, irmão? Você bota lá. São 6 horas, dá para eu dormir até 6h05. Daqui a pouco, quando você olha, é 11h30 da manhã. Ai, maravilha, está amarrado. Mas por que eu estou falando isso aqui para você, irmão? A palavra de Deus, ela é só para despertar quem está acordado, quem está dormindo. Se a pessoa vai levantar, é uma decisão dela. Deus não vai obrigar ninguém.
que todos despertem. Se alguém não despertar, irmão, fique em paz, você fez a sua parte. A rainha Jezabel não despertou. E ela ainda mandou uma ameaça para Elias, dizendo assim, ó, vai lá e avisa ele que amanhã essa hora ele vai estar morto. E aí o Elias, o que ele fez depois, eu gosto de explicar, que é o caminho da pessoa que está caindo, que está enfraquecendo. A Bíblia diz assim, ó, versículo 3, o que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou-lhe o seu moço. Duas coisas, primeiro, Elias sentiu medo. Quando você está na presença de Deus, você não tem medo. Se você tiver que enfrentar o pior demônio, você sabe que vai ser uma batalha, mas você não enfrenta preocupado, você sabe, Deus é comigo. Maior é o que está em mim do que aquele que está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você está descansado. Amém, irmão? Você ri do demônio, você ri, você não fica preocupado, você não tem medo não. Amém, irmão? Você não tem medo não, você sabe, Deus é comigo, maior é o que está em mim. Agora, quando você sabe que você não está bem com Deus, você tem medo. Ah, mas esse negócio vai pegar eu, será? Você está começando a ficar preocupado com a vida. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será? Se você tem andado preocupado, irmão, você não está no esconderijo do Altíssimo. Entenda bem, eu não estou dizendo que não existe um perigo, que essa situação que você está enfrentando é uma ilusão. Não, é real o que está acontecendo. Mas você sabe quem é o Deus que está em você. Então você enfrenta o medo, você enfrenta a luta sem temer. Você sabe que a vitória é certa. Elias sentiu medo e fugiu. Você já não enfrenta mais os seus problemas. Quando você está com Deus, você encara de frente, não importa o que seja. Vem a legião, eu expulso em nome de Jesus, diga amém. Aí a Bíblia diz que ele foi até uma cidade chamada Berseba, em Judá, e deixou ali o seu moço, ou seja, ele quis seguir sozinho. Toda pessoa que está querendo ficar sozinha, ela não está bem. Tem gente que é casada e não quer ficar perto da esposa, não tá certo isso. Marido e mulher, irmão, não casou para ser dois irmãozinhos, não. Vocês casaram para ser marido e mulher, para dormir junto, para dividir a vida, amém? O marido está distante da esposa, a esposa está distante do marido, irmão. Vai orar, vai buscar a Deus, chama o marido para conversar, amém? De forma, você não é criança para ficar dando escândalo. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus com sabedoria, amém? Senta com ele, senta com ela. O que está acontecendo? Você precisa confessar alguma coisa para mim? Eu vou te perdoar, mas fala o que é que eu vou ajudar você. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, amém? O seu papel, esposa, não é derrubar mais ainda o seu marido se ele já está mal. Se ele está mal, o seu papel é levantar ele. A mesma coisa a sua esposa, irmão. Ela está ruim, você vai acabar de sepultar, você vai jogar terra. Não, você vai levantar ela em nome de Jesus. Vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Fala a verdade para mim. Ah, eu não estou bem, estou triste. Eu fiz uma coisa que não devia fazer. Então confessa para Deus, confessa para mim que Deus vai te perdoar. Eu vou te perdoar também e nós vamos vencer essa luta. Agora, cuidado, você que está deixando a pessoa se afastar, ou você que está querendo se afastar. Filho entra em casa, vai direto para o quarto, se tranca, não fala nada com ninguém. E às vezes o pai, não, é uma fase. Não é uma fase. Porque não importa a fase. Se o filho está bem com o pai, ele está próximo. Quem está entendendo, diga amém. Se ele está se isolando, ele está com problema. Provérbios 18:1 diz assim: busca o seu próprio interesse aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é a sabedoria de Deus. Toda pessoa que se separa, hoje tem um movimento do diabo, me perdoa falar assim, mas eu tenho que falar, pessoal. É um movimento de Satanás que entrou no meio do povo evangélico, que é um negócio das pessoas dizerem que agora elas são desigrejadas. Não, eu não congrego mais. Eu sou igreja. Irmão, é uma coisa completamente diferente. Você não é igreja, você é templo. Amém, irmão? O Espírito Santo vive em você. A palavra igreja, a conotação dela, lá no texto original, no eclésia, no grego eclésia, é congregação, é o povo de Deus unido, reunido. A Bíblia diz que o olho não pode dizer que não precisa da mão. Um membro do corpo não pode dizer que não precisa do outro. Amém, irmão? É bom, é agradável a Deus que os irmãos vivam em união. Não é cada um na sua, cada um cuida. Não, irmão. Você tem que estar junto com a igreja do Senhor. Mas aí o inimigo começa a fazer você ficar magoado.
E você, não, eu não vou mais congregar, eu vou ser de Deus na minha casa. O próximo passo é o que vem depois aqui, você vai para o deserto. Para com essa história. Ah, pastor, mas eu não estou bem. Pois eu digo, quanto pior você tiver, mais você tem que estar na igreja. Amém, irmão? No dia que você está ruim, aí é o dia que você tem que vir mesmo. Não, agora é que eu tenho que ficar, agora é que eu tenho que grudar na igreja, nos irmãos, porque se eu ficar longe eu vou fazer coisa errada. A Bíblia diz que ele quis ficar sozinho. 4. E se foi ao deserto. E não existe deserto maior do que o coração do homem que não tem Deus. Quando você pensa em deserto, você pensa lá no Saara, no Atacama, aqui no Chile, que é o deserto mais árido do mundo. O Saara é o maior, né, desse tipo, e tem outros também. Mas voltando aqui, pessoal, só que a Bíblia fala que deserto é habitação de demônio. Jesus lá em Mateus 12, ele diz que quando um demônio, um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos e áridos. Só que daí você pensa que o diabo está lá no deserto, o diabo deve estar lá no Saara. Não é no Saara que ele está, irmão. Ele está lá na porta do bar, lá na casa da prostituição. Aquilo ali é um deserto. Você passa lá na porta daquele lugar onde está tendo prostituição, parece que está tendo uma festa, é ou não é? Está todo mundo lá no pagodão, lá no baile funk, lá e não sei o que, tomando, e dando risada, kkk. Aí você pensa, aquilo ali é uma festa. Aquilo é um deserto, Deus não está ali. Aquilo ali tudo é ilusão, irmão. Aquelas pessoas vão sair dali, vão voltar para casa se sentindo um lixo. No outro dia a mulher vai levantar e vai falar, puxa, eu deixei tanta gente me usar, quem queria colocou a mão no meu corpo do jeito que quis. Amém? O cidadão vai acordar com aquela dor de cabeça, puxa, por que eu bebi? Olha que humilhação. Depois vão colocar foto dele lá, olha, vão mostrar o vídeo dele, ó, você passando vergonha. Aquilo é um deserto. É lá que os demônios estão. E tem crente saindo da igreja e indo para esses lugares. É o caminho, está descendo. Descendo a ladeira, pessoal. O jovem da igreja aceitando o convite do jovem do mundo para ir para a festa onde vai ter droga, prostituição. O homem casado da igreja aceitando o convite do amigo do mundo para ir para esse lugar. Você está indo para o deserto. Você já começou a temer o mal. Você já começou a se afastar de Deus, se afastar da sua família. Agora você está indo para o lugar que o Filho de Deus não deveria ir. E aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai perder o ânimo, vai perder a vontade de viver. A Bíblia diz assim, ó, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quando você está bem com Deus, você tem vontade de viver. Você está perdendo a alegria de viver? Pastor, eu estou. Olha, eu estou existindo, porque eu nem sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Pois eu digo para você, quando Cristo está na sua vida, você sabe muito bem o que você está fazendo. Eu sei todo dia, irmão, quando eu acordo, eu abro os olhos, eu sei para que eu estou vivendo. Eu vivo para Cristo, para a glória de Deus. Se algum dia alguém perguntar para você assim, qual é o sentido da vida? Você pode falar, não, a Bíblia fala. Filipenses 1:21, Paulo diz, o viver é Cristo. Qual é o sentido da vida? É Cristo, é viver para Deus. Amém, irmão? Se você viver para você, você vai ser um triste, infeliz, nada vai estar bom. Mas se você viver para Cristo, você vai encontrar a felicidade. Todo dia você vai acordar com vontade de viver. Hoje, mais um dia onde eu vou ser uma bênção. Deus vai me usar para abençoar alguém, para curar alguém, para salvar alguém. Diga amém. Vou ser uma bênção para os meus filhos, uma bênção para minha esposa, para o meu marido. Vou ser uma bênção para o mundo. O Elias não estava assim. O Elias estava deitado no deserto, debaixo de uma árvore, dizendo, Deus me mata porque eu não sirvo para mais nada. Eu não sou melhor do que os meus pais. Você começa a se medir pelos outros. E dormiu, irmão. Tem gente que está nesse sono, no sono da morte. Só que daí, graças a Deus, o anjo de Deus foi lá. Versículo de número 5 diz, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Deus é bom. No dia que você está fraco, você vai chegar aqui na igreja, vai ter o anjo e vai ter o pão. O anjo é aquele que Deus vai usar, o mensageiro. Amém, irmão? O pão é a palavra que vai sustentar você, que vai te levantar. É triste que tem gente que recebe a palavra de Deus e ela volta a dormir. Ah, não, o pastor está falando isso, mas é porque ele não sabe da minha vida. Eu não sei mesmo, irmão. Não é meu papel saber da sua vida. Como eu disse, eu tenho que ter o recado de Deus. Se eu souber da sua vida, eu nem posso vir aqui e ficar falando da sua vida. Eu tenho que falar o que Deus manda. Agora,
não despreze o pão de Deus, porque nele está toda a força que você precisa para vencer, irmão. Olha o que diz o outro versículo, ó, e versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e disse: levanta, come, porque muito comprido será o teu caminho. Essa declaração, para mim, é uma das mais lindas da Bíblia. O Elias estava lá pedindo: Deus, eu quero morrer. E o anjo de Deus estava falando para ele: você ainda tem muito para fazer. Teu caminho ainda é longo. Fala para o teu irmão, fala: sua vida não acabou, irmão. Olha nos olhos azuis claros aí do teu irmão e fala assim: você ainda tem um longo caminho de bênção, de vitória, irmão. E olha para mim, você vai viver tudo o que Deus tem para você. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. E olha como que o pão de Deus é poderoso. Versículo 8. E levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Gente, ele comeu aquele pão que o anjo deu. Ele não precisou comer mais nada por 40 dias. E detalhe, a força foi tão grande que ele caminhava de dia e caminhava de noite. Ele levantou daquele deserto e foi numa caminhada, andando sem parar. E a Bíblia diz que ele chegou no Horebe, no monte de Deus. Você vai chegar longe, irmão. Amém? Você não sabe a força que o pão de Deus tem. Tem palavra, irmão, que eu ouvi quando eu era menino e ela me sustenta até hoje. Tem mensagem que eu prego para vocês aqui que Deus me deu quando eu era menino, que Deus usou um missionário um dia para pregar. Às vezes eu estou, irmão, num momento de luta e eu lembro de uma coisa que o missionário pregou há 20 anos atrás. Eu ouvi aquela palavra me sustenta até hoje. Diga glória a Deus. Eu estava essa semana pregando aqui para a igreja e eu estava falando para eles lá do Zaqueu, que queria ver Jesus e não podia ver Jesus porque tinha uma multidão. Amém, irmão? E eu lembro que meus irmãos, eu era menino, eu tinha uns 13, 14 anos, eu estava lá na igreja de Jacareí, onde eu era obreiro, e o rádio estava ligado e eu ouvi o pastor Jaime pregando e falando: não olhe para a multidão, olhe para Jesus. Se você ficar olhando para a multidão, você não vai conseguir olhar para Cristo. Mas se você olhar para Jesus, Ele vai entrar na sua casa e vai salvar você. Irmão, aquela mensagem do pastor Jaime, eu ouvi há mais de 20 e tantos anos, até hoje essa palavra me sustenta. Toda vez que alguém faz uma coisa errada, eu falo: eu não vou olhar para a multidão, eu vou olhar para Jesus. Olha para você ver, irmão, não despreze o pão de Deus. A palavra que Deus está te dando. No dia que você tiver a oportunidade de vir para a igreja, venha. Para com essa bobeira de: hoje não é culto do pastor. Ninguém está aqui na igreja por minha causa, irmão. Se alguém está aqui por minha causa, está errado. Você tem que estar aqui por causa de Cristo, por causa do Senhor. Porque às vezes, no dia que o obreiro está aqui pregando, aquele obreiro que está começando, que está aprendendo, irmão, pode ser que Deus vai dar uma palavra para ele, você vai ouvir aquela palavra e vai ser o pão que vai te sustentar por muito tempo. Amém? Você vai sair daqui, você vai enfrentar luta, você vai passar pelo que for e você vai vencer por causa daquela palavra. Não despreze a palavra de Deus, diga amém. Ele caminhou 40 dias, 40 noites e chegou até Horebe, o monte de Deus. Só que tem uma coisa, agora vem uma parte importante da história. O Horebe era o monte de Deus? Sim, era. Era o monte de Deus, mas não para o Elias. Amém? Era o monte de Deus, mas não para o Elias. Olha para o irmão e fala assim: tem coisa, com bastante carinho, fala para ele, fala assim: tem coisa que é de Deus. Fala assim: mas não é para você. Mas como assim? Escuta, você vai entender. Ó, versículo 9. Escuta que você vai entender. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Gente, o Elias estava no monte de Deus. Ele achou uma caverna, se escondeu e estava lá escondidinho, como se Deus não estivesse vendo onde ele estava. E de repente vem a palavra de Deus e fala: Elias, o que você está fazendo aí? Como quem diz: Elias, aí não é teu lugar. Não foi aqui que eu mandei você vir, não foi para cá que eu mandei você vir. Quem está entendendo, diga amém. Pode ser, irmão, que você está caminhando, andando, mas você está andando no seu caminho, não no caminho de Deus. Pastor, mas não tem nada a ver, porque eu sou de Jesus. Você é, ninguém está dizendo que você não é de Jesus.
Você vê que o próprio Deus falou com Elias. Elias era um servo de Deus, Deus tinha amor por ele, amém? Mas o Elias não estava na direção de Deus para a vida dele. Não é porque lá fora, irmão, tem uma placa lá, Igreja Internacional da Graça de Deus. É de Deus a igreja? É. Mas não é porque a placa lá é de Deus que significa que seja de Deus para você. A Igreja da Graça é uma bênção, irmão. Amém? Todo mundo tem que congregar na Igreja da Graça? Não. Tem que congregar na Igreja da Graça aqueles que foram chamados aqui. Amém? Agora, se você vai dizer para mim, pastor, lá na rua da minha casa abriu uma igreja. Está lá, Assembleia de Deus. Estou falando Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus é uma igreja de Deus, amém? Você vê que tem Deus até na placa, diga amém. Aquela igreja é de Deus? É, mas ela é para você? Talvez não. Mas pastor, é tão perto. É só levantar, pastor, 5 minutos eu estou na igreja. Pois é, irmão, mas talvez Deus não quer que você acorde antes de 5 minutos e vai para a igreja. Talvez Deus quer que você levante, ande 1 hora e venha para cá. Que você gaste o dinheiro da passagem. O pão que tem lá, irmão, é para outra pessoa, não é para você. Não é só porque um lugar lá tem uma placa que diz igreja, alguma coisa de Deus, que significa que aquele é um monte de Deus para você. E aí você vai dizer para mim, pastor, mas é que lá vai ser mais tranquilo. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar algumas pessoas até... Talvez tem casos que Deus não quer você na tranquilidade, às vezes Deus quer você na guerra. Amém, irmão? Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, não foi o diabo, foi o Espírito Santo que levou Jesus para onde? Para o deserto. Para ser tentado pelo... Irmão, o Espírito Santo pegou Jesus, ele não levou Jesus para o jardim do Éden, levou Jesus para o deserto e estava lá, irmão, o próprio Lúcifer, o próprio arcanjo caído, estava lá no deserto esperando Jesus, irmão, e Jesus tinha que ir para lá. Pastor, mas aqui onde eu estou passando uma briga com o diabo. Amém, você vai fugir da briga? Não, você tem que enfrentar e vencer. Diga glória a Deus. Deus não chamou você para fugir. Deus chamou você para botar o inimigo para fugir. Amém? E talvez você está indo para uma situação, pensando que você está indo para a tranquilidade, você está fugindo da vontade de Deus. Não é porque a coisa é boa, é bonita, que significa que seja para você. Eu já contei para vocês aqui várias vezes, não fica chateado de eu repetir essa história. Eu era obreiro, um dia acabou o culto na minha igreja, e eu peguei o ônibus para ir embora. Quando eu desci no meu bairro, eu desci uns 2 pontos antes, que eu pensei comigo, eu vou passar na casa da minha avó para pegar uma comida. Eu olhei pela hora ali, essa hora tem janta na casa da minha avó, e a comida da minha avó é uma maravilha. Então puxei e desci. Nesse ponto que eu desci, irmão, tinha uma igreja evangélica. Dessa igreja para minha casa andando, eu gastava uns 5, 10 minutos se fosse. Era rapidinho para ir da minha casa para ali, dessa igreja. A Igreja da Graça ficava no centro da cidade. A maior parte dos dias eu não tinha dinheiro da passagem, eu ia andando. Era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Amém? Aquela igreja. Quando eu parei, irmão, estava tendo um culto lindo. A banda cantando um hino bonito, cheio de jovem. Tinha amigo meu lá, gente que eu conhecia. Amém? Eu parei, fiquei uns 2, 3 minutos ali olhando, vendo eles louvar e falando, rapaz, que bonito, olha que coisa linda. Deus abençoe, glória a Deus, mas aqui não é meu lugar não. E fui embora. Você tem que saber onde é seu lugar. Amém, irmão? Não é porque é bonito, não é porque é fácil, é acessível, que Deus quer você. Às vezes, olha para mim, às vezes é lá onde está tendo guerra, é lá onde está tendo luta que você vai vencer e Deus vai te honrar. Ali naquele lugar fácil, às vezes não tem promoção para você. Lá onde está tendo guerra, talvez lá vai estar a tua promoção, tua vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus foi lá e perguntou a Elias, o que você está fazendo aqui? E o Elias tinha a mesma justificativa que todo mundo tem. Versículo 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. Deus, só eu que estou servindo o Senhor, todo mundo te deixou, eu sou o único que sou fiel, e o Senhor parece que me deixou sozinho, né? Aquela conversa que você já sabe, amém?
Então o que Deus fez? Versículo de número 11. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Talvez você conhece um Elias que está dentro de uma caverna, que está preso, está parado. O que você vai fazer? Deixa eu te explicar, já falei agora há pouco. Não é a força do homem que vai tirar a pessoa do aperto. Amém? Passou, irmão, passou fogo, passou terremoto. Nada daquilo tirou o Elias de dentro da caverna. Pastor, eu estou numa briga, eu estou numa luta para tentar. Não é a sua força. Quando Elias ouviu a voz mansa e delicada do Senhor, lá dentro da caverna, ele saiu. Amém? Pastor, eu conheço uma pessoa que está presa no vício. O que eu faço? Você tem que orar a Deus para que aquela pessoa ouça a voz de Deus falar no coração dela. Irmão, a forma como Deus faz isso é tremenda. Eu já vi testemunho tantos de pessoas que estavam dentro de um presídio, receberam um folhetinho, leram e entregaram a vida para Jesus. Você vê às vezes uma coisa tão simples, irmão. Uma palavra que alguém lê, amém? Uma palavra que você dá dirigido por Deus e você tira a pessoa do pecado, da droga, da prostituição, do vício. Diga glória a Deus. Não é a sua força, não é a força do homem, é a força de Deus. Diga amém. Aí o versículo de número 13 diz: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, aí não é seu lugar, o que você está fazendo aí? E ele vai falar a mesma coisa, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Gente, eu não tenho um mapa de Israel para te mostrar agora, mas se eu te mostrasse, você ia ver que interessante. O Elias caminhou 40 dias para chegar naquele lugar, amém? E o lugar que Deus mandou ele ir é exatamente lá embaixo onde ele estava antes. Deus mandou ele fazer o caminho todinho. É como a pessoa, irmão, que errou o caminho. Se ela continuar, ela não vai chegar, amém? Ela vai ter que voltar lá onde ela errou e recomeçar. Diga glória a Deus. Talvez Deus está falando com alguém agora, está na hora de você recomeçar. Voltar ao princípio. Os nossos irmãos lá da igreja de Éfeso era uma igreja abençoada de trabalho. O Senhor Jesus fala com eles, Apocalipse capítulo 2, ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem as 7 na sua destra, na mão direita, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Versículo 2, ele diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Gente, olhando assim, parece uma igreja perfeita, maravilhosa, amém? Amém, pessoal? Uma igreja trabalhadora, uma igreja que identificou falsos apóstolos, falsos mestres, profetas, denunciou que aquilo não era de Deus, sabia discernir entre o certo e o errado, e passou tudo o que passou e perseverou. Pastor, que igreja maravilhosa! Mas olha o que o Senhor Jesus fala, versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica, volta às primeiras obras. Deus está dizendo: volta lá onde você caiu e começa de novo.
Irmãozinho, irmãzinha, está na hora de recomeçar. Muita gente aqui. Mas glória a Deus que o seu recomeço vai ser lindo. E a obra de Deus vai ser maior na sua vida. Mesmo porque, irmão, talvez Deus está preparando um tempo que você não imagina. Você está olhando agora para esse governo e você às vezes fica chateado com o governo. Não estou falando do governo, viu, pessoal? Não tem nada contra nem a favor. Estou orando. A minha prosperidade não depende nem da direita nem da esquerda, porque eu sou do alto, eu sou do céu. Diga glória a Deus, tá bom? Não estou falando para você que eu concordo com... Não, tem muita coisa que eu não concordo, mas não é o caso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: talvez Deus já está movendo os reinos e você não imagina. Olha só, versículo de número 15. Vai pelo caminho do deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria. A Síria naquele momento era a nação mais poderosa, amém? O governo da Síria iria mudar. Olha só, o governo da Síria iria mudar. Versículo 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. Ele estava lá preocupado naquela briga com o Acabe, com a Jezabel, e Deus disse: eu já levantei outro rei. Os dias do Acabe estão contados. Quem vai reinar sobre Israel vai ser o Jeú. Diga amém. E para surpresa do Elias, Deus já tinha até alguém para colocar no lugar dele. Versículo 16, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Irmão, Deus já estava com tudo no controle. Diga, Deus não perdeu o controle. Você está pensando, é melhor desistir de tudo, porque... Não, irmão. Deus está com... E Deus já está começando a mover as peças, irmão. Ele vai mexer com esse governo, Ele vai mexer com o país, Ele vai mexer com tudo. Diga glória a Deus. Para quê? Só para ver os planos e os propósitos dele se cumprir na nossa vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Você está aí desistindo da vida, mas nada ajuda, o governo não ajuda, a igreja não sei o quê, no meu trabalho. Você está pensando, irmão, você está pensando em sair do trabalho por causa de alguém que te atrapalha? Talvez Deus já vai mover aquela pessoa. Um rapaz, um filho meu na fé, me procurou um dia, irmão. Ele sabia onde eu morava, ele foi na porta da minha casa. Pastor, posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Eu entrei no carro, irmão. Ele é um rapaz de uns 18 anos, mais ou menos, na época, 18, 19. Ele começou a chorar, irmão, mas ele chorava e chorava. Eu falei, o que está acontecendo? Ele, pastor, eu vou desistir. Eu não estou conseguindo conciliar o trabalho e a faculdade. Eu vou largar o meu trabalho, vou largar a faculdade. Eu falei, você não vai largar nem o seu trabalho, nem a sua faculdade. Mas eu não aguento. Eu falei, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. A faculdade vai passar, os anos vão passar de qualquer jeito. Você parado ou você estudando, os dias vão passar, os anos vão passar. Você só tem que levantar e ir. E fazer o que tem que fazer. Não conseguiu a nota? Tenta de novo. Por quê? Porque daqui a pouco, você terminou a faculdade, você está com o diploma. E mais uma coisa, essa pessoa que está perseguindo você no seu trabalho, você não sabe o que vai ser dela amanhã. Irmão, quando ele pegou o diploma da faculdade, ele foi promovido e foi para o lugar daquela pessoa que perseguia ele. E se ele tivesse desistido, irmão? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Não desista, porque você não sabe o que Deus já está planejando, o que Deus já está fazendo, irmão. Volta a dizer, Deus vai mover os governos, Deus vai mexer o que tiver que mexer, irmão. Você pensa que você é o último da fila, daqui a pouco você é o primeiro. Amém? Você olha para algo que você tem e você diz assim, pastor, mas isso aqui que eu tenho não vale nada. Daqui a pouco aquilo que você tem na mão vai ser o maior tesouro, vai ser aquilo que todo mundo vai buscar, vai procurar. Diga glória a Deus. Você vai ficar rico, vai ser abençoado. Amém? E só para terminar, para você ficar muito feliz, versículo 18 diz assim, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todo joelho que não se dobrou a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmão, uma última boa notícia, você não está sozinho. Você não vai morar sozinho lá no céu, não, você vai ter muita companhia, diga glória a Deus. E pode saber que você vai estar na companhia dos melhores, diga glória a Deus. Olha para o irmão e fala assim, no céu, fala assim, só vai ter os top. Só os melhores, diga amém. Amém, pessoal? Então não desiste. Você acha que você está sozinho? Tem muita gente que não se dobrou, tem muita gente que está de pé. Posso falar? Muitos talvez orando por você e você nem imagina. Amém?
Se você estiver entrando na batalha hoje meio desanimado, saiba que você não está entrando sozinho. Eu estou com você porque eu já orei por você hoje. Amém? E você quer ver uma coisa bonita? Quem aqui hoje já fez pelo menos uma oração aí pela igreja? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Não abaixa a mão não. Você que está aqui, dá uma olhadinha assim, ó, para as mãos que estão levantadas assim, ó. Tudo isso aí está com você na batalha, na luta. Diga glória a Deus. Você não está sozinho, Deus é contigo. Amém? Se levantem, meus irmãos, se levantem, minhas irmãs. A vitória de Deus está preparada para nós. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. A vitória é certa, diga a vitória é certa na minha vida. Levante as mãos e diga eu não vou desistir. Diga eu não vou parar. Diga o Senhor é comigo. Diga o Senhor é comigo. Diga o Senhor é na minha vida. Comece a orar, a clamar a Deus, a falar com Deus agora, irmão. Em nome de Jesus, você vai viver tudo que Deus tem para você. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, aleluia. Vem poder de Deus, vem unção de Deus. Vem neste lugar agora, Pai. Em nome de Jesus. Para despertar, meu Pai, quem está dormindo. Para levantar, meu Deus, quem está caído, fortalecer aquele que está fraco. Levante a sua voz agora e comece a clamar, a orar a Deus, e comece a receber a força do Espírito Santo agora, o poder do Espírito de Deus que te visita nesse momento. Levante a sua voz, receba a unção, minha irmã, receba a unção, meu irmão, unção de conquista, unção de ousadia, unção de multiplicação. Pai, visita o teu povo, visita a tua igreja com poder agora. Visita, meu Deus, o teu povo em nome de Jesus. O Senhor está visitando você com poder, com unção agora. Debalaba choraba cantaraba suribiandere balaba cantalabas. Oh, aleluia. Matar os teus sonhos, glória a Deus, sufocando o teu coração. Se lançaram você levante as suas mãos, numa cova, e ferido perdeu a visão. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, se lançaram você numa e ferido cova, perdeu a visão. Ferido perdeu a visão. Levante as mãos. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não desista, não pare de Não pare de adorar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando. Deus está restaurando os teus sonhos. E a sua visão. E a tua visão. Levante as mãos. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Não desista, não pare de crer. Os sonhos Levante de as Deus mãos. jamais vão morrer. Não desista. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos.
creio que o Senhor está devolvendo a visão. O Senhor está devolvendo o propósito para alguém que está aqui, meu Deus. O Senhor está levantando alguém que está caído. O Senhor está curando alguém que está enfermo agora. Receba a cura em nome de Jesus. O poder de Deus desce sobre a tua vida agora. Eu levanto a minha voz em nome de Jesus, como ministro de Deus, e eu digo todo mal. Começa a orar agora, homem de Deus. Começa a orar agora, mulher de Deus. Toda obra maligna, toda obra do diabo, todo espírito maligno, todo demônio, eu digo agora, sai. Manda embora, irmão. Manda embora, irmão. Diga, sai. Sai, vai saindo. Todo mal vai saindo em nome de Jesus. Todo espírito maligno, todo espírito de enfermidade, todo espírito de sofrimento, vai saindo agora. Vai saindo agora dessa pessoa, da casa dela, do casamento, da família. Vai saindo em nome de Jesus. É agora, meu Deus, manda o fogo do Senhor. Toda obra de Satanás, até mesmo o demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, eu repreendo agora e eu digo, bata em retirada. Solte esta pessoa, saia desta vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E a igreja comece a dar glória a Deus agora. A igreja comece a dar glória a Deus agora. Isso, a igreja comece a dar glória. Levante a sua voz, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus, receba a força de Deus. Isso, adora, adora, diga glória a Deus, diga aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos. Oh, recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba agora a resposta de Deus, a força de Deus, e seja muito abençoado. Com as mãos erguidas, diga assim, obrigado, Jesus. Diga, eu tomo posse da minha vitória, da minha bênção, em nome de Jesus. Você que crê, diga glória a Deus. Digam todos amém. E vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte. Mais forte para o nosso Deus. Mais forte para Jesus. Mais forte para Jesus. Diga glória a Deus.